Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora não seriam capazes de suportar. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Messias pegou a testemunha do Sul e disse: vamos que eu tenho algumas coisas para mostrar para você, que é importante. Da mesma forma que eu mostrei para os 154 mil selados, para a testemunha do Norte, agora eu vou mostrar para você da testemunha do Sul. Então o Messias pegou, chamou o irmão, e eles desceram na terra. O Messias e a testemunha do Sul. E eles sentaram numa grande montanha, na terra de Paulo, uma grande montanha. Eles se sentaram ali, os dois. E o Messias disse para ele, falou, irmão, os dois sentados nessa montanha, vendo a grande cidade de Paulo. Dessa montanha dava para ver toda a cidade. Tudo que foi construído. E o pessoal construía as construções, os prédios, dava para ver tudo. Isso faz um tempo atrás. Não muito tempo, mas um tempo atrás. Porque está quase no final dos 2 dias que o Messias prometeu que voltaria. Um pouco antes. Então ele sentou nessa grande montanha, o Messias e a testemunha Sul. E eles ficaram olhando para a grande cidade. Aí o Messias perguntou para ele, falou assim, irmão, me diga o que você vê para a testemunha do Sul. E a testemunha do Sul olhou. Não se esqueça que eles estavam em corpos de anjo. Tanto o Messias como a testemunha Sul. Eles não estavam em carne e sangue ainda. Aqui na terra, não. Eles estavam no céu, desceram aqui, e o Messias estava mostrando para ele tudo o que ia acontecer. E aí o Messias falou, irmão, olha para a grande cidade de Paulo e me diga o que você vê. Aí ele sentado no topo da montanha, os dois, uma montanha bem alta, dá para ver toda São Paulo, a terra de Paulo. Dá para ver toda São Paulo, a terra de Paulo. E aí ele disse para o meu Messias, a testemunha do Sul disse para o Messias, eu estou vendo um rio cortando a cidade, estou vendo os prédios lá no fundo, construção para aquele lado, o pessoal não parando de trabalhar, construindo, a cidade estava crescendo muito, a terra de Paulo. E ele vendo aquele monte de prédio, o rio cortando a cidade. E aí o Messias perguntou para ele, tá vendo mais alguma coisa? Aí ele olhava e não via. E os dois sentados, olhando para a cidade. Na montanha, olhando para a cidade. Aí, depois de um tempinho, a testemunha do Sul levantou. Se levantou e ficou olhando para a cidade para ver se achava alguma coisa, que o Messias queria mostrar alguma coisa para ele. Só que ele não via nada. Ele via a grande cidade, o rio cortando, as avenidas, bem movimentadas, mas ele estava olhando para lá, para a terra de Paulo, para a grande cidade. Aí ele estava olhando para a grande cidade, mas aí ele fez uma coisa que inesperada. Ele virou de costas. Na hora que ele vira de costas para a terra de Paulo, o Messias dá um sorriso, e aí ele olhando para sentido interior, ele estava olhando para sentido centro, terra de Paulo, capital, e ele começou a olhar para trás, ele virou de costas e virou para trás. E aí ele olhando, ele viu umas luzinhas. Aí ele viu uma estrada, uma rodovia, que tinha uma casa branca, parecia um castelo branco. Ele viu uma rodovia, uma estrada, que tinha uma casa branca, parecia um castelo branco. E ele viu, aí no final ali, que os anjos têm uma visão muito grande, eles conseguem ver longe. E ele começou a focar a visão dele naquela rodovia, e tinha mais 2 ou 3 do lado. Mas no final daquela rodovia ele via 100 quilômetros, umas luzinhas piscando, umas luzinhas acesas nas montanhas, bem longe. Aí ele olhava. Aí quanto mais ele focava, mais longe ele ia 100, 200, 300, 400 quilômetros, 500. E ele ia olhando, focando naquela rodovia e nas outras também. E ele via várias luzinhas acesas, bem longe. Aí ele olhou, aí ele voltou, virou para a grande cidade também. Ele ficou de frente para a cidade de Paulo. Aí ele olhou e falou, irmão, para a cidade de Paulo eu não estou vendo nada. Mas quando eu viro de costa, sentido interior, eu vejo aquelas luzinhas. Aí o Messias se levantou, olhou para ele e falou assim, foi rápido, hein?
aquelas luzinhas são seus irmãos que estão aqui na América do Sul. Aí ele olhou e falou assim, quem? Os 36 mil dos 144 mil soldados, eles já estão aqui. Essas luzinhas que você vê nas montanhas, são eles que já estão lá. Em breve eles vão nascer da barriga de uma mulher e já vão estar naquela região preparando para o resgate. Aí ele olhou e falou assim, mas é mesmo? Todos eles já estão aqui na região? Todos. Por isso que vocês vieram por último. Agora você está vendo onde eles estão. No final das rodovias, das estradas, esses lugares, assim, aquelas montanhas, as luzinhas estão lá. São eles, todos lá. Aí ele olhou para o Messias e falou assim, então quer dizer que eles já estão tudo aqui? Ele falou, já estão. Já eles vão nascer da barriga de uma mulher. Aí ele falou, então, aqui na terra de Paulo, no sul, no confins da terra, os 36 mil soldados já estão aqui? Ele falou, já estão aqui. Aí o Messias olhou para ele e falou assim, mas isso ainda não é nada, eu quero mostrar outra coisa para você. Vem comigo que eu quero te mostrar mais algumas coisas. Aí na hora que eles estavam saindo da montanha, o Messias falou, para um pouquinho, quero te mostrar uma coisa. Aí o Messias viu duas crianças brincando, mais ou menos 8, 10 anos, as duas. Uma de 8, uma de 10 anos. Aí ele olhou para uma casa e viu aquela criança, as duas crianças brincando, e o Messias apontou para casa e falou assim, tá vendo aquelas duas crianças brincando? Tá vendo aquela casa? Aí a testemunha olhou e falou assim, aqueles dois serão seus irmãos. E você vai nascer naquela casa. Aí a do sul olhou e falou, ali vai ser onde eu vou nascer? Você vai nascer do ventre de uma mulher naquela casa. Aí o Messias olhou, falou, vai guardando que você vai entender o que eu quero te falar daqui a pouco. Então, entendeu? Você vai nascer naquela casa e aquelas duas crianças serão seus irmãos. Marcou bem? É ali que você vai nascer. Quando você nascer, você sempre vai olhar para essa montanha e vai lembrar que a gente já esteve aqui, há muito tempo atrás. Mas vamos que a história continua. E aí o Messias falou, então vamos que eu quero te mostrar um lugar. Aí eles caminharam, foram caminhando para um lugar e foram para outra montanha. Um pouco mais distante do centro de São Paulo. Do outro lado. Eles já estavam do outro lado. Aí o Messias falou assim, olha para essa montanha. Aí a testemunha olhou para a montanha e falou assim, o que tem essa montanha, irmão? Aí falou, mede a altura dela, do chão até o topo da montanha. Aí a testemunha, anjo consegue fazer, eles conseguem. Aí ele olhou, mediu, anjo rápido, anjo consegue muito rápido, a visão deles é muito boa, eles batem, olham, já vê, já sai o cálculo na hora. Aí falou, mãe, irmão, 1.650 metros de altura. Aí o Messias olhou para ele e falou assim, olha do lado, um pouquinho mais do lado. Aí ele olhou, 1.255, irmão. Vai um pouquinho para lá, mais um pouquinho. Aí ele chegou perto, aí ele viu que tinha um lugar que era mais baixo. Aí ele chegou na montanha e falou assim, irmão, de um lado tá 1.650, outro dá 1.500, desse lado aqui dá 1.625, e ele começou a olhar aquela montanha. Aí o Messias falou, olha bem, que você vai entender o que eu estou falando. Aí ele foi um pouco mais para o lado e viu que tinha um lugar que era mais baixo. Aí na hora que ele mediu, a montanha deu 1.666 metros. Aí ele olhou e falou, mas irmão, por que 1.666 metros? Aí o Messias olhou para o testemunho e falou assim, você sabe que Azazel é supersticioso, né? Ele sabe que ele gosta de coisas com esse número. Aí ele olhou e falou, mas por quê? A montanha tem 1.666, ele escolheu essa montanha? Aí o Messias falou, calma que daqui a pouco você vai ver, vamos dar uma voltinha lá para baixo. Depois você vai encaixar as peças e você vai entender o que eu quero falar. Aí tudo bem. Aí ele ficou com isso na cabeça, 1.666, a montanha é a única montanha praticamente no mundo que tem essa medida. Não tem outro lugar. Só essa tem essa medida, mas tem que medir aos lados. Porque se você for olhar, vai ter um lugar 1.650, 1.500,
Mas pelo lugar o Messias pediu para ele medir, deu 1.666 metros. O número da besta, né? Resumindo. E Azazel tem essa superstição, né, sobre esse número. Então ele escolheu essa montanha, e vocês vão entender daqui a pouco. E aí, o Messias falou, vem comigo que eu quero que eu te mostrar outra coisa. Tudo que eu estou te mostrando, eu mostrei para os 144 mil selados as coisas que eles precisavam saber. Mostrei para os seus irmãos 144 mil selados, mostrei para o seu irmão do norte. E agora eu estou mostrando para você entender como que vai encaixar as peças no final. E aí o Messias falou, agora vem que eu quero te mostrar uma coisa mais interessante ainda. Aí eles desceram dessa montanha, eles foram pela parte de trás, onde não é habitável. O Messias não tinha mostrado para ele o lugar onde estavam as casas. Aí vamos por baixo que eu quero te mostrar outra coisa. Aí eles desceram, e aí eles estavam andando, aí daqui a pouco eles estão andando no meio da... Só que eles são anjos, o ser humano não consegue ver, mas eles estavam andando no meio do povo. E começou a aparecer uma pessoa aqui, uma pessoa ali, tudo caminhando. E aí daqui a pouco, eles estão andando, aí daqui a pouco passa uma pessoa carregando uma cruz. Uma cruz. Outra pessoa andando de joelho na rua. Outra pessoa com umas velas de 2 metros de altura. Pessoas com terço, fazendo... Na hora que eles foram fazendo umas curvas, aí foi aumentando. Foram aumentando. Chegou uma hora que o Messias parou e a Testemunha do Sul parou, tomou um susto, deu um pulo para trás e olhou para o Messias e falou assim, o que Roma está fazendo aqui? Da onde saiu esse mar de pessoas? Lembra da profecia? Multidões, nações, línguas, tudo ali. Muita gente. Aí o Messias olhou para ele e falou, calma que você vai entender. E eles começaram a andar e aquele multidão aparecendo de gente. Multidão. E eles andando, pessoas com cruz nas costas, fazendo paganismo para Azazel, né? Oferendas para Azazel. Em vários nomes, né? Que Azazel tem o seu clube especial de santos, né? Muitos santos ele tem, né? Que é tudo ele. Ele mesmo. Ele queria para ele mesmo. Aí o Messias disse, calma que você vai entender. Vem que eu vou te mostrando mais coisas. E eles caminhando, aquele monte de gente com cruz, vela, caminhando tudo para todo lado. Aí a testemunha do Messias falou, meu irmão, como que pode isso? O que faziam em Roma, aqui praticamente é Roma. A mesma coisa que fazem no templo de Pedro, estão fazendo aqui. Aí o Messias falou, calma que você vai ver mais coisas ainda. Aí o Messias falou, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Isso é importante para você entender. Aí, chegando no lugar, uma fila, crianças, né? E aí, o Messias falou, observa, Moisés fazia a circuncisão, cortava um pedacinho do pintinho da criança. Olha o que Azazel faz aqui. Aí ele mostrou, falou, olha lá para você ver. As crianças chegando, e aí o religioso lá, né, padre, né, jogando uma aguinha na cabeça da criança. Aí o Messias falou, é isso que Azazel faz com as crianças. Tá vendo? Para se tornar dele, a religião dele, fazer parte da religião dele. Aí a testemunha foi olhando e falou, nossa, irmão, é desse jeito que ele faz? Falou, é. Moisés faz a circuncisão. Ismael e Azazel escolheram esse caminho de jogar uma aguinha na cabeça e falar que pertence a ele. A testemunha olhando para todos os lados, vendo tudo aquilo, falou, irmão, como que pode uma coisa dessa? E por que ele escolheu essa cidade? Aí o Messias disse, lugar muito parecido com a terra de Pedro, a altura, quanto cair a montão, o cometa no meio do oceano, a água não vai chegar aqui, e aqui o templo, segundo o maior templo dele, onde as pessoas são mais adoradas. Aí, quando a testemunha começou a entender as coisas, começou a caminhar, né? Aí o Messias falou, para que eu quero te mostrar uma coisa.
que agora é a hora. Lembra que nós temos um acordo. Então, agora vai cumprir o acordo que eu fiz com Israel, Azazel e Ismael. Agora é a hora de cumprir o acordo que eu fiz com Azazel. Então, quando a testemunha do sul olhou e ia começar a sair, o Messias falou assim: para, eu quero te mostrar uma coisa. Aí o Messias apontou daí e falou: olha ali para aquele lado. Aí ele olhou, aí ele viu as duas crianças que estavam brincando lá na casa onde o Messias disse que ele ia nascer. Ele viu as duas crianças brincando ali. Aí ele viu uma mulher com uma criança no colo, sendo levada para o batismo. Na hora que o Messias mostrou, tá vendo aquela mulher com a criança no colo, levando para ser batizada? Aí a testemunha do sul olhou e falou: tô vendo, irmão. Aí o Messias disse: é você. Tô pagando o acordo que foi feito com Azazel. Tô te entregando a ele. Agora não tem o que ele reclamar. Que foi feita a oferenda. Foi entregue. A carne foi entregue, mas o espírito não. Então, meus irmãos, quando ali a testemunha do sul foi batizado, e dos 3 filhos foi o único que foi batizado ali. Foi escolhido mesmo para ser ali, se oferecer para Azazel. Quando foi batizado na casa de Azazel, no segundo maior templo dele, ali o Messias cumpriu o acordo que tinha feito. Ó, ele vai nascer, o dia que ele nascer, eu vou entregar, aí você vai ter que descobrir. Mas o que eu vou fazer, eu vou. E o Messias fez a testemunha do sul, nascer na terra de Paulo, onde Azazel vai estar no lugar onde não deveria estar, na terra de Paulo. Quando o cometa cair, ele vai ter que fugir, porque senão ele vai borrar o blush dele, a maquiagemzinha dele, lá na caixinha de maquiagem dele, vai estragar. Então ele tem que sair de Roma. Ele tem que ir para a terra de Paulo, a terra que ele não devia estar, fugindo da queda do cometa. Essa foi a última parte. E na hora que o Messias mostrou aquela criança ser batizada, ele voltou para aquela montanha e disse: agora você fica aqui, porque você vai nascer do ventre da mulher. Assim como o do norte, os 144 mil selados, eles ficaram, nasceram do ventre da mulher, e hoje estamos aqui. A coisa está aí. Tudo bem próximo de acontecer.